A mudança climática provocou um grande debate entre os principais especialistas em climatologia sobre como os padrões climáticos estão sendo afetados pelo aumento das temperaturas da superfície. Mas parece que nem todos os especialistas concordam sobre como esse efeito está acontecendo. Acontece que estávamos errados. O Pacífico Norte está esfriando e a Antártida está crescendo. Com isso, pesquisadores acreditam que a América do Norte e mais alguns continentes do planeta estão à beira de um desastre ambiental. Quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo, que você ficará por dentro de tudo isso. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá entender o porquê as mudanças climáticas estão indicando mais desastres ambientais no futuro. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Os padrões climáticos sofreram algumas mudanças notáveis nas últimas décadas, algo que muitos podem atribuir às mudanças climáticas, mas como se vê, especialistas discordam que essas mudanças podem não ser causadas pelas mudanças climáticas. Um dos principais países que fica bem no meio dessas mudanças climáticas flutuantes é a Austrália. Nesse país, as alterações climáticas têm sido uma questão crítica desde o início do século XVI, tornando a região mais quente e mais propensa ao calor extremo, incêndios florestais, secas, inundações e épocas de incêndio mais longas por causa das alterações climáticas. O país foi drasticamente afetado pelos famosos efeitos do La Niña, o que resultou em grandes inundações na costa leste do país nos últimos anos. Para aqueles de nós que não estão familiarizados com o fenômeno climático La Niña, vamos detalhá-lo para você. La Niña: temperatura, pressão, massas de ar, regime de chuvas, latitude, altitude, vegetação, relevo e muitos outros fenômenos e fatores estão interligados entre si, influenciando-se mutuamente. No entanto, alguns acontecimentos climáticos são classificados como anomalias, representando alterações no sistema atmosférico e provocando mudanças em várias partes do planeta. E as duas principais anomalias climáticas são o El Niño e a La Niña. Mas o que são esses fenômenos e qual é a diferença entre um e o outro? O El Niño é o fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru, onde geralmente as águas são frias. Tal fenômeno produz algumas massas de ar quentes e úmidas, que geram algumas chuvas na região, de entorno com a diminuição do regime de chuvas em outras localidades, tais como a Amazônia, o Nordeste brasileiro, a Austrália, Indonésia e outras. No Brasil, o fenômeno também contribui para o aumento de chuvas nas regiões sul e em partes do sudeste e do centro-oeste. Já o La Niña é um fenômeno exatamente inverso. Ele representa um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico em virtude do aumento da força dos ventos alísios, que são ventos que sopram tanto ao norte quanto ao sul, dos trópicos em direção à zona de baixa pressão, situada próximo da linha do Equador, chamada de Zona de Convergência Intertropical, ZCIT. O sentido do alísios é de leste para oeste. Quando os ventos alísios sopram com uma intensidade maior do que a convencional, eles empurram a camada superficial de água quente do Oceano Pacífico em direção a oeste, criando nessa região uma camada mais profunda de água quente. Dessa forma, acontece uma superfície de represamento das águas com temperatura mais elevada, e elas ficam restritas a uma área bem mais estreita do que em condições normais. O oposto acontece na região oriental do Pacífico, próximo da costa oeste sul-americana. Nessa área, o nível da água diminui e a ressurgência de água fria se torna maior do que o convencional. No Brasil, o La Niña provoca os efeitos opostos, com a intensificação das chuvas na Amazônia, no Nordeste e em partes do Sudeste. Além disso, esse fenômeno climático poderá provocar desastres na América do Norte. Previsão na América do Norte e continentes. Os meteorologistas estão prevendo um triplo mergulho La Niña ainda este ano.
Este será o terceiro inverno consecutivo em que o Oceano Pacífico estará em um ciclo La Niña, algo que aconteceu apenas 2 vezes antes em registros desde 1950. Uma nova pesquisa liderada pela Universidade de Washington oferece uma possível explicação. O estudo publicado recentemente na Geophysical Research Letters sugere que as mudanças climáticas estão no curto prazo, favorecendo laninhas. O Oceano Pacífico oscila naturalmente entre as condições de El Niño e La Niña, mas nosso trabalho sugere que a mudança climática pode atualmente estar passando os dados em direção ao La Niña, disse o principal autor Robert J. Glyn Wills, cientista pesquisador da UW em Ciências Atmosféricas. Em algum momento esperamos que as influências antrópicas ou causadas pelo homem revertam essas tendências e deem vantagem ao El Niño, completou. Dessas formas, os cientistas esperam prever a direção dessas tendências climáticas do tipo El Niño ou La Niña de longo prazo, a fim de proteger a vida e a propriedade humana. Esta é uma questão importante para o próximo século, para as regiões fortemente influenciadas pelo fenômeno El Niño, que inclui o oeste da América do Norte, América do Sul, leste e sudeste da Ásia e Austrália, disse Robert J. Glyn Wills. Os eventos têm impactos abrangentes, afetando os padrões de chuva, inundações e secas ao redor do Pacífico. Um inverno La Niña tende a ser mais frio e úmido no noroeste do Pacífico e mais quente e seco no sudeste dos Estados Unidos. Outros efeitos mundiais incluem condições mais secas na África Oriental e clima mais chuvoso na Austrália, Indonésia, Malásia e Filipinas. Assim, saber o que esperar no futuro ajuda as comunidades a se prepararem para o clima potencial na próxima estação e nos próximos anos, disse Wills. Contudo, espera-se que o aquecimento global favoreça os El Niños. A razão é que as águas frias e profundas que sobem para a superfície do mar na América do Sul encontrarão o ar mais quente. Qualquer um que sabe, entende que a evaporação tem um efeito de resfriamento. Então, o oceano mais frio da América do Sul, que tem menos evaporação, vai esquentar mais rápido do que o oceano mais quente da Ásia. Isso diminui a diferença de temperatura em todo o Pacífico tropical e alivia os ventos de superfície que sopram em direção à Indonésia, o mesmo que ocorre durante o El Niño. Registros climáticos anteriores confirmam que o clima era mais parecido com o El Niño durante os períodos mais quentes. Mas embora a atmosfera da Terra tenha aquecido nas últimas décadas, o novo estudo mostra uma tendência surpreendente no oceano tropical. Os autores analisaram as temperaturas na superfície do oceano, registradas por medições baseadas em navios e boias oceânicas de 1979 a 2020. O Oceano Pacífico na América do Sul, na verdade, esfriou um pouco, junto com as regiões oceânicas mais ao sul. Enquanto isso, o oeste do Oceano Pacífico e o leste do Oceano Índico aqueceram mais do que em outros lugares. No entanto, nenhum dos fenômenos pode ser explicado pelos ciclos naturais simulados por modelos climáticos. Isso sugere que algum processo ausente nos modelos atuais pode ser o responsável. O resultado dessas mudanças em ambos os lados do Pacífico tropical é que a diferença de temperatura entre o Pacífico Oriental e Ocidental aumentou. Os ventos de superfície soprando em direção à Indonésia se fortaleceram e as pessoas estão enfrentando condições típicas de invernos de La Niña. O estudo se concentra nos padrões de temperatura na superfície do oceano. Contudo, 30 anos de dados ainda são muito curtos para estudar a frequência dos eventos El Niño e La Niña. Os modelos climáticos ainda estão obtendo respostas razoáveis para o aquecimento médio, mas há algo sobre a variação regional, o padrão espacial de aquecimento nos oceanos tropicais, que está errado, disse Wills. Os pesquisadores não sabem ao certo por que esse padrão está acontecendo. Seu trabalho atual está explorando processos climáticos tropicais e possíveis ligações com o oceano ao redor da Antártica. Uma vez que eles saibam o que é responsável, eles poderão prever quando isso eventualmente mudará. Se forem ciclos naturais de longo prazo, talvez possamos esperar uma mudança nos próximos 5 a 10 anos. Mas se for uma tendência de longo prazo devido a alguns processos que não estão bem representados nos modelos climáticos, então seria mais longo.
Alguns mecanismos têm uma mudança que aconteceria nas próximas décadas, mas outros podem demorar um século ou mais, disse Wills. O estudo foi conduzido antes do potencial triplo La Nina deste ano ser anunciado, mas Wills é cauteloso ao declarar vitória. Essas mudanças ano a ano são muito imprevisíveis e é importante não ficar muito preso a nenhum ano individual. Isso não adiciona muito peso estatístico, disse Wills. Dessa forma, com a chegada do potencial triplo La Nina, algumas pessoas verão um clima mais seco, outros enfrentarão mais enchentes, diz estudo. O sudoeste dos Estados Unidos, com nuvens de chuva empurradas para o mar, ficará mais seco do que o normal. Os estados do noroeste dos Estados Unidos e o Canadá registram temperaturas, chuvas e inundações abaixo da média. A Austrália, Indonésia e outras partes da Ásia também sofrem fortes chuvas. La Nina pode até mesmo causar mais raios no Golfo do México e ao longo da costa do Golfo, e aumentar o número de furacões e ciclones tropicais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Neste ano, os cientistas também atribuíram o agravamento da seca no chifre da África e na parte sul da América do Sul ao fenômeno La Nina. Embora o sistema de tempestades produza algumas temperaturas mais baixas em uma parte do mundo, a ONU diz que as temperaturas mais quentes da superfície do mar em outros lugares impulsionarão a previsão global nos próximos meses. As mudanças climáticas continuam elevando as temperaturas globais e contribuindo para eventos climáticos mais extremos, incluindo La Nina. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que um dos piores desastres globais está prestes a acontecer? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.